Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, de número 535. Eu sou o Rodrigo Bibo e é muito difícil explicar para as pessoas as minhas músicas mais ouvidas do Spotify. Eu sou o Cacau Marques e uma charadinha pra vocês. Por que o Alexandre Melhoranza não gosta de cultura pop? E o Alexandre Melhoranza não gosta de cultura pop? Porque ele não gosta mesmo. Ele não gosta. Cara, por quê? Porque senão ele seria popcorn. Ai, meu Deus. Senão Alexandre Melhoranza. Muito bom. Eu sou o Erlan Tostes e hoje a gente vai conversar, ou pelo menos tentar encontrar a resposta para essa pergunta. Onde está Deus na cultura pop? Eita, olha aí, muito bom. Queria um livro com esse nome. E eu sou o Bruno Maroni e a cultura pop é inevitável para quem foi criado para se maravilhar. Olha aí, a cultura pop é o Thanos? Caramba! Quem me contou a história de que o cara não assistiu Vingadores Ultimato porque quer ficar com o gostinho de que o Thanos venceu? Nossa, curioso. Cara, eu vi isso no podcast do MRG, eu acho que foi no podcast do MRG, que alguém comentou que tem um amigo... Ah, gente. Foi mal. Quem torce pro Thanos é igual quem torce pro Império no Star Wars. Não dá, cara. Tá muito errado. Tá errado. Mas por que o Darth Vader também chama tanto a nossa atenção, entendeu? Porque ele é um anti-herói? Ele é um bandido que se redime? Como é que é? Que bom, mano. A melhor música é do Darth Vader, entendeu? O Darth Vader é o mais legal. É porque a música que o John Williams chupou do Ghost of Host, né? Por isso que... eu não tô ligado nas tretas. Ou porque os vilões são mais bem escritos do que os heróis, né? E por que será isso? Mano, Batman The Dark Knight, na verdade é o nome errado. Tinha que ser Coringa Joker The Nike, né? Joker Nike, entendeu? E ele comendo um Nike, assim, um Nike Nike. Eu acho que a galera tem daddy issues, né? Problema com o pai, né? O Batman perdeu os pais, o Darth Vader é o pai ausente, né? Do Luke. Olha aí. Um monte de gente aí sem pai. O Coringa matou o pai, sei lá, não sei qual é a história. O Thanos perdeu o planeta, né? Caraca, mano. Pois é, enfim. Não, mas o Simba perdeu o pai também, pô. Ninguém torce pro Scar, né? Ah, não, isso é inconcebível. Cara, o Scar é um vilão que realmente a gente odeia, né? Ele é muito odiável. É porque ele é traidor. Né? Ele é traidor, né? É porque, na verdade, porque os vilões chamam muita atenção, né, cara? Pô, os vilões, é porque a gente se vê muito nos vilões, a gente quer se ver nos mocinhos, né? É porque é o seguinte, o único pecado realmente imperdoável pela sociedade é a inveja. E o Scar é invejoso. O Darth Vader não é invejoso. O Thanos também não. O Thanos também não é invejoso. O Thanos também não. E aparentemente tem bons motivos, né? Pronto, resolvemos. Pronto. O Joker também não é invejoso, pelo contrário. O Joker é maluco, né? Joker é maluco. Ele não é nada, né? Aliás, aquele filme, Joker, eu não dava nada por aquele filme, e ele é um bom filme, eu gostei do filme, como é que é o nome do cara? Joaquim Phoenix. O Joaquim Phoenix. E quem é o diretor, vocês lembram? O diretor? É o Paulinho Arizona, não sei. Exato, né? Paulinho Gogó. Então, mano, eu achei um baita filme, só que é o seguinte, aquele filme tem uma sacada, ele quer mostrar a tua maldade, além de tudo de mostrar, ele quer mostrar a tua maldade, porque tem aquela cena, mini spoiler agora, aliás, é um spoiler bem de leve, tá, gente? E é um filme antigo também, poxa, muito antigo. Muito antigo. Mas aquela cena que tem o anão na casa, que começa a rolar aqueles assassinatos e tem um anão, e a gente ri da cena do anão não abrindo a porta, tá errado rir naquela cena. Tá errado. Cara, a gente falou sobre isso no Ovelhas, você lembra, Cacau? É o melhor podcast sobre esse filme que você possa ouvir, Ovelhas Elétricas, que eu tenho certeza que você não vai ter ouvido ninguém falando o que a gente falou naquele podcast. Eu aposto com você. Olha aí. Ninguém fez a abordagem que a gente fez, não é, Erlan? A gente se propôs a isso. Caraca, então, link na descrição, caramba, já quero, então, é Joker, né? Ovelhas Elétricas sobre Joker. Isso. Mano, acho que esse eu não ouvi, cara. Mas vocês falaram sobre essa cena lá no podcast. Acho que a gente falou Ovelhas Elétricas na mão do palhaço, não sei. Meu Deus.
Eu acho que eu saí do cinema e fui gravar. Acho que foi o mesmo dia, inclusive, que tava muito fresco. Fresquinho. Sinceramente, não espero nada da continuação, entendeu? Mas achei que a continuação foi muito caça-níquel, como boa parte de continuações. Mas o primeiro, enfim. E aquela cena eu acho muito bizarra, assim. Acho muito bizarra aquela cena, a gente ri daquela cena. Mas, enfim, a cultura pop está aí, ela nos fascina. Vamos bater um papo sobre cultura pop hoje aqui com Bruno Maroni, ele que está lançando o seu livro Pós-Créditos, Sabedoria Bíblica para a Cultura Pop. Bruno Maroni e, é claro, pela nossa queridinha Thomas Nelson Brasil. Livrinho, ó, grandinho, hein? Pintura trilateral, rapaz, folhinha amarela. É que o Bruno gosta de escrever. Eu gosto de escrever. Não, o Bruno gosta de escrever, mas Piada interna aqui. É porque o Bruno, nós somos amigos pessoais, vocês não. Então, Ai, desculpa, piadinha interna. Mas, enfim, o cara escreveu um livro de mais de 250 páginas sobre cultura pop. Gosta de escrever. Com letrinha pequena. Não, letra boa. Não achei pequena a letra. Não, pequena sim, podia ser, né? Mais espaçado. É um muito bom conteúdo. livro, é um bom livro. Tem um espaçamento, tá gostoso de ler. Eu não achei a letra pequena, não. A diagramação tá muito boa. A diagramação tá boa, acho que tá bem legal. Tá um livro gostoso de ler, tá bacana, tem tudo que você precisa saber. A capa tá bem linda, aliás, essa capa aqui me remeteu a 1984. Era essa a ideia? Não sei. Não exatamente. Mas também é uma referência meio inevitável, né? É, meio inevitável, exato. O lance dos olhos, tá? Exatamente. Mas é isso, gente. Cultura pop vai ser o tema de hoje, tema que nós já falamos aqui. Temos podcast na casa sobre cultura pop e é um tema que a gente gosta e por isso que a gente sempre tá toda hora falando aqui. Mas antes, é claro, fica aqui porque tem os recados paroquiais importantíssimos e você deve ouvir sempre, tá bom? Sempre. Paroquiais dessa semana, galera, a gente esticou um pouquinho mais para ter um número ainda maior de pessoas que vão participar da pesquisa Bibotalk 2023. Se você curte o nosso trabalho, por favor, faça esse esforço. Entre em bibotalk.com, vá aqui no BTcast 535 e preencha a pesquisa. Isso nos ajuda demais, sério, a gente quer te conhecer um pouquinho melhor. Isso nos ajuda enquanto Bibotalk, enquanto empresa Bibotalk Produções. Então, se você gosta do nosso trabalho, esse que já está aí há 12 anos praticamente entregando conteúdo gratuitamente na internet, você pode nos ajudar preenchendo essa pesquisa, beleza? Faça isso por nós, ajuda nós, que isso é bom, tá bom? Isso nos ajuda pra dedéu, como diz o outro. Meu, pra dedéu, entreguei a minha idade agora, hein? Sério, galera, além de você nos ajudar, a gente ainda vai fazer um sorteio pra quem participar da pesquisa, beleza? Então tá o link aqui, é a última oportunidade pra você nos ajudar nesse sentido, preenchendo a pesquisa Bibotalk 2023. O link tá aqui na descrição deste episódio. Galera, se você está pensando em estudar teologia reconhecida pelo MEC, com certeza é na Fabapar, Faculdades Batista do Paraná, aqui em Curitiba. Bacharelado presencial, bacharelado 100% EAD, nota altíssima pelo MEC, pós-graduações totalmente online, reconhecidas pelo MEC, tem mais de 7 opções de pós-graduações e tem também um mestrado profissional em teologia, onde inclusive eu fiz o meu mestrado lá. Então, olha só, você está pensando em entrar no mundo acadêmico, você está pensando em entrar no mundo da teologia, você quer um diploma reconhecido pelo MEC, um certificado de conclusão de curso reconhecido pelo MEC, vai na Fabapar, é de confiança, já está com a gente há um tempo, é uma instituição tradicional, é uma instituição que tem lastro histórico, tem compromisso com a igreja. Aliás, todos os cursos da Fabapar, sejam o bacharelado, EAD, presencial, as pós-graduações, o próprio mestrado, todos eles são muito voltados para a prática, Então, aproveita e seguinte, vai fazer qualquer curso na Fabapar, usa o cupom Bibotalk. Só colocar Bibotalk lá que você vai ter descontos, tá bom? Então, aproveita. Se em 2024 você quer estudar teologia reconhecida pelo MEC, vai para Fabapar, tá bom? É isso. O link está aqui na descrição deste episódio e não esquece de utilizar o cupom Bibotalk, beleza, gente? Teologia reconhecida pelo MEC é na Fabapar. E galera,
galera, lá no meu canal no YouTube eu soltei um vídeo bem legal, bem produzido, falando do tema Teologia Esfria o Crente. Sério, vai lá ver a super produção da Bibotalk Produções. Ficou bem legal o vídeo mesmo, espero que vocês curtam, porque a gente curtiu fazer. Então tá lá aquela reflexão pensando sobre o papel da teologia na vida do cristão. Sério mesmo, galera, vai lá ver esse vídeo, vou colocar o link também aqui na descrição deste BTcast. Vai lá dar um play, vai lá dar um view, porque, poxa, deu um trabalhinho pra fazer, hein? Tá bom, galera? E o tema tá bem legal, eu acho que pode ser aquele vídeo bacana pra você soltar também aí pros seus amigos, pra dar aquela motivada a todos vocês se comprometerem mais com a palavra de Deus em 2024, tá bom? É isso, vamos embora pra esse episódio aí que ele tá sensacional. Galera, a gente já tem podcast sobre cultura pop aqui, inclusive tem uma live muito legal, eu e o Cacau e o Orlan lá também nos tempos das lives na pandemia, tem o Ovelhas Elétricas, que tá toda hora também discutindo a cultura pop. Aliás, saiu um Ovelhas Elétricas com o Bruno Maroni também recentemente aqui, né, no Bibotalk, enfim, que você pode ouvir no feed do Bibotalk, tem um feed geral do Bibotalk, onde você encontra outros podcasts como Ovelhas Elétricas, Artesanias e por aí vai. Aliás, só tem esses dois agora atualmente. E BT Papo, pô. E tem o BT Papo, não, mas o BT Papo sai no link do BTcast mesmo, né? O mais novo queridinho da galera aí é o BT Papo. Mas olha só, cultura pop é um assunto muito louco, né? Essa relação de cultura, porque parece que a igreja, ela assimila algumas coisas com muita facilidade e outras ela demoniza. E aí tem uma pergunta aqui, né? Por que ao longo da história o relacionamento da igreja com a cultura popular é complicado? Tem sido tão complicado. A gente não consegue fazer um apanhado histórico agora aqui, mas assim, do que a gente já percebeu, do que vocês percebem, Bruno, até você pesquisou sobre isso, você traz esse tema também no seu livro. Queria até começar te ouvindo, Bruno, e a gente reage depois da tua fala. Por que esse relacionamento, ele é estranho? Algumas coisas a gente assimila e santifica elas, e outras, isso é aparência do mundo, isso é coisa do mundo, a gente não deve se assemelhar a essas coisas. Parece uma reação meio sem critério, né? Ou com critérios desequilibrados. Porque algumas coisas de fato, e acho que isso é o que a gente costuma fazer mais barulho por isso. Umas coisas a gente demoniza, outras a gente sacraliza, e outras a gente age como se fossem mais inofensivas do que as que a gente demoniza. E a gente poderia fazer toda uma recuperação meio histórica, assim, do porquê disso, e obviamente são motivos multifatoriais, né? Não é só porque, a igreja não gostava desse filme e gostava mais do outro. Os cristãos gostavam mais dessa música do que da outra. Mas eu sempre gosto de pensar sobre isso olhando para um exemplo bem pessoal, porque escrever sobre cultura pop é desafiador por muitos motivos. Por exemplo, você fica com medo de ficar datado, porque os exemplos passam rápido demais, né? As analogias, citações e tudo mais. E também é desafiador porque envolve coisas muito pessoais, porque a gente tem afinidades e gostos culturais, digamos, muito pessoais, né? E a gente, no meu caso, eu fui desafiado ao longo da minha jornada cristã por muitos temas dos quais eu escrevi. Então, no início do livro tem até uma parte mais autobiográfica, assim, de como eu cheguei até esse assunto. E é claro que não é um assunto que eu descobri só porque eu achei interessante, mas era uma questão que permeava a minha vida. E falando de exemplos pessoais, eu costumo compartilhar uma história da minha esposa, que assim, várias pessoas perguntam pra mim o que eu acho de Harry Potter, né? Porque as pessoas veem, você fala de cultura pop, faz análises, e o que você acha de Harry Potter? E aí eu tenho que responder com muito lamento. Eu não assisti quase nada de Harry Potter e não li os livros do Harry Potter. E agora vai ser difícil de assistir, porque tem muita coisa, né? E aí, por que eu não assisti? Obviamente, porque lar cristão, tal, minha mãe na igreja, ela não deixava, porque é coisa de bruxaria, de feitiçaria. E a minha esposa também não podia assistir Harry Potter porque era de feitiçaria. Mas aí ela fala, só que eu podia assistir Feiticeiros de Waverly Place, da Disney. Caraca, nunca ouvi isso aí. Que é de feitiçaria também. Eu assistia com a Selena Gomez, né? Da Selena Gomez, ela era bem nova e tal, passava no Zapping Zone. E aí, qual que era a falta de critério, assim? Ambas as coisas teriam o mesmo problema para os cristãos, que é mexer em temas de feitiçaria. Por exemplo, por passar na Disney, programação infanto-juvenil, os pais da minha esposa entendiam que era mais inofensivo, né? Não só eles, muitas famílias têm esses padrões meio desequilibrados. E não tem muitos porquês, né? E eu acho que por isso que é muito importante escrever sobre cultura pop, conversar sobre cultura pop com parâmetros bíblicos, porque isso dá direções para decisões mais claras e equilibradas, que vão além desse lance, tipo, eu acho melhor não assistir, porque é meio estranho essas coisas de feitiçaria, não tem nada a ver com crente.
A gente não pode confundir também as atitudes em relação à cultura pop biblicamente saudáveis, as atitudes mais moldadas por afinidades ou preconceitos. E também fugir não, né? Mas acho que subverter a postura de proibição à crítica, assim. Só não deve assistir. Lembrei esses dias, e eu acho que até comentei no evento de lançamento do livro, de uma música da Cristina Mel para crianças, que ela cita várias coisas, assim, da cultura pop que crianças tendem a gostar, falando como se fossem coisas muito perigosas, né? Porque a cultura pop vai influenciar as crianças, vai manipular as pessoas, vai levar as pessoas a pecarem e assim por diante. Mas eu acho que essa complicação na relação da igreja com a cultura pop pode ser tanto por desconhecimento e escassez de um bom repertório cultural da igreja, assim como pode ser também um desconhecimento, uma escassez de entendimento bíblico mesmo. Porque quando a gente fala de cultura pop, muita gente pensa assim, beleza, então para eu entender melhor a cultura pop como cristão, eu tenho que assistir todos os filmes do mundo, ouvir as músicas que eu não ouviria, ver as séries que estão no hype, mas eu acho que não, acho que o primeiro recurso, a matéria-prima para apreciar a cultura pop é a própria escritura, é a Bíblia, e não as coisas da cultura pop em si. No seu livro, você coloca a questão de partir da Bíblia a partir da narrativa bíblica, né? Que eu achei interessante porque é uma abordagem fundamental, né? Tipo, é o fundamento do qual a gente parte para lidar com isso. Como que é isso na prática? Consegue dar um exemplo aí? Ou... Pode ter spoiler, não tem problema. Spoiler da Bíblia. Não, é momento certo para spoilers. Meu amigo Hudson, inclusive, que gravou um Ovelhas Elétricas recentemente sobre hip hop, está excelente. Ele fala a favor da legalização dos spoilers. Mas enfim. A gente vai ter um problema sério. Não, a gente tem um problema seríssimo aí. Cara, tem que ter pelo menos uma semana, duas, vai. Uma semana ou duas, não dá, assim. Não. 30 anos. 30 anos. Não, spoiler, eu sou inimigo do spoiler, eu já perdi a amizade. Tem gente que até hoje me odeia porque eu bloqueei no Facebook, é amiga do Cacau. Você tem que criar confusão por causa de spoiler, cara, pra quê? Ele tem bons motivos, mas... Tem um ótimo Ovelhas Elétricas sobre precisamos falar sobre spoilers. Não, é que, cara, eu acho muita sacanagem, assim. Eu acho que vocês, cara, se estraga a experiência demais. Eu tô chegando numa idade, vamos lá, talvez tenha a ver com a idade, que eu tô me importando menos com as coisas, entendeu? Então, assim, tipo, esses dias eu tava numa mesa com amigos, e aí, tipo, eu não vi Loki ainda, tá ligado? Que, Marvel pra mim acabou. Eu não terminei de ver também. Aí, cara, o casal de amigos já tinha visto, gente, quer saber? Me conta aí o que acontece, já me poupa de ver a série. Aí eles me contaram, então, assim, eu resolvi tomar um spoiler de Loki. Agora, mano, eu fico pensando se a pessoa vem e me diz assim, cara, assim, acabou de estrear Vingadores Ultimato, e o cara chega pra mim e fala assim, mano... Que o Capitão América é gay. Isso é sério. Tony Stark, velho, mano... eu acho muita sacanagem. Eu tomei. Sério, tu tomou? Eu tomei no trabalho um spoiler aquele do Capitão América específico, né? Eu tomei um pesado. Do martelo do Thor. Mano, ele... Esse. Eu ia ver o filme no mesmo dia, o cara foi na pré-estreia, viu, chegou no trabalho e falou, eu tenho que perdoar, eu tenho um rancorzinho no coração, um lugarzinho especial pra guardar esse rancor até hoje. Já tem um tempinho, mas tá aí. Não, eu acho eu acho cabreiro, velho, não. Então... Esse que é o lance. O Seven. Você vai assistir Seven e sabe o final. Você vai assistir... Sexto Sentido. Sexto Sentido. Tá louco, mano. Alguns filmes dependem mais de fatores de spoiler do que outros. A gente também tá devagando aqui. Vamos voltar pra pergunta. Não, mas isso aqui não é BT Papo, mas é que spoiler é um assunto sensível pra mim. Entendeu? Você vai ver... Não cara, que o problema não é esse. Eu também acho que spoiler é sacanagem. Mas o problema é que tudo é spoiler agora, cara. A gente vai falar aqui, por exemplo, do livro do Bruno. De fato. É um livro de não ficção. A galera não quer ouvir o BTcast antes de ler o livro, porque vai tomar spoiler. Não. Spoiler do quê? Não tem roteiro. Não tem um enredo, quer dizer. Tem uma escrita. Spoiler Não, aí sim, não tem enredo, não. Galera, qualquer coisa é spoiler. Tinha uma piada no Big Bang Theory que o Howard pega um gibi assim e fala assim, nossa, esse aqui é muito bom. E aí o Sheldon fala, eu não li ainda, você tá me dando spoiler, só por causa da opinião dele, entendeu? Isso era uma piada, todo mundo ria. Mas as pessoas estão desse jeito. Não, cara, é muito exagero. Isso dá um bom panorama do cenário da cultura pop contemporânea, que são muitas opiniões em excesso, né? Em excesso, assim, borbulhando, principalmente pelo fator de redes sociais. E aí, por exemplo, quando tem um filme que se torna praticamente um evento na cultura pop, como foi o Ultimato... Barbenheimer. O Barbenheimer e tal. Tem até uma mobilização e as pessoas ficam até com receio de entrar, por exemplo, em Instagram e tal, pra não serem
bombardeadas, né? Mas por que bombardeadas? Porque a qualquer momento pode surgir uma opinião de qualquer coisa, assim, da cultura pop. E não é só opinião, os próprios amigos mesmo. Por exemplo... Mano, mas opinião, cara. Opinião não é realidade material. Cadê o Léo Cruz? Realidade material se impõe. Não, olha só. Mano, teve o filme das Marvels agora, tá? E aí você tem uma cena pós-crédito, olha, ó, pós-crédito, novo livro aí de Bruno Maroni, pela Thomas Nelson Brasil. Eles fizeram a cena porque eles leram o livro. Você tem uma cena pós-crédito que, mano, revela uma parada que tá todo mundo esperando no universo Marvel. Aí meu amigo foi dar a opinião dele. Muito legal essa cena pós-crédito. E o bicho botou a foto do que é a cena pós-crédito. Então, mas o problema não foi a opinião, o problema foi a revelação do enredo. Mas isso tá uma opinião com base no... Mas ele fala assim, eu amei tranquilo. O pós-crédito. Não, aí eu acho tranquilo, legal. Então, mas as pessoas estão nesse nível, cara. Sendo que todo mundo cresceu com a mãe lendo a Contigo, dando spoiler da novela. Que ela falava o que ia passar na novela da semana que vem, entendeu? Um país construído com spoiler, não sei o que tá acontecendo. Isso é um exemplo do que a gente estava falando antes de ser seletivo no que a gente sacraliza, no que a gente demoniza, né? Novela, aqui no Brasil, isso era muito forte, assim. E eu lembro que a gente meio que... Tinha na capa, pô, a revelação. É verdade. A gente meio que ironizava, assim, minha avó assistindo um monte de novela, minhas irmãs, né, crescendo na igreja e tal, porque o discurso que as novelas eram problemáticas, tipo novela da Globo e tal, era muito maior do que se você fosse assistir uma novela ruim em outro canal. Também muito falta de critério, né? Se tornou meio que um preconceito sedimentado, assim, na igreja. Uhum. Mas o lance da narrativa bíblica tem alguns pontos sobre isso. Primeiro é que eu devo esse insight muito ao Invisible College, ao Pedro e ao Kaique, que falam bastante sobre a importância da teologia bíblica pra gente pensar praticamente sobre qualquer coisa, assim. Então, se um jovem casal vem conversar comigo na igreja pra perguntar sobre casamento, eu acho que é muito mais eficiente e saudável eu expô-los a uma teologia bíblica do casamento do que ficar dando dica meio terapêutica de como viver um casamento saudável. E assim serve para outros temas, inclusive para a cultura pop. E eu recorri a essa abordagem da narrativa bíblica como fundamento para a relação com a cultura pop, porque eu acho que se não fosse por isso, eu perpetuaria as reações desequilibradas que a gente estava comentando. Tem todo um histórico, né, de como cristãos têm se relacionado com a cultura ao longo da história. Tem o livro do Richard Niebuhr, que foi paradigmático dos anos 60, que fala sobre o Cristo contra a cultura, da cultura, Cristo, cultura em paradoxo. Eu falo sobre esse livro no capítulo 8, mas eu preferi usar a referência do Timothy Keller, no Igreja Centrada, que inclusive tem vários BTcast sobre essa sessão do Igreja Centrada sobre engajamento cultural. E ele faz uma releitura bem interessante e, obviamente, mais contemporânea, né? De uma igreja que se fecha e resiste a qualquer tipo de manifestação cultural, da igreja que acaba assimilando e sendo absorvida por isso, ou da igreja que vive meio que uma confusão sintética, né? Aquele lance do sagrado e secular. Uhum. No culto de domingo, a gente esquece de tudo que a gente assiste, ouve e lê. E na segunda-feira, quando a gente vai ver as séries, quando chega do trabalho, a gente se esqueceu também do que a gente ouviu no domingo. E eu acho que a teologia bíblica, ela funciona como um roteiro, as escrituras funcionam como um roteiro pra gente ler os outros muitos roteiros da cultura popular. Aí, óbvio, a gente poderia explorar muito, né, do que a gente chama do drama das escrituras. Inclusive tem um livro muito bom sobre isso que eu usei bastante referência. O drama das escrituras fala sobre Deus criando o mundo como um cenário para sua glória, criando o ser humano como vice-regentes, né, criativos, fala sobre idolatria e a queda, fala sobre todas as coisas sendo restauradas em Cristo. E aí, qual que é o lance? Eu acho que bons leitores da cultura pop, discípulos que são bons leitores da cultura pop, eles vivem colocando histórias em diálogos, colocando as histórias que a gente tem contato em diálogo com a narrativa bíblica, que captura a nossa imaginação, o nosso coração. Então, nas histórias que a gente tem contato, sim, todos esses filmes que a gente citou aqui e muitos outros, livros, músicas, séries, tem uma narrativa também. Tem uma linha narrativa, por mais diferente que seja. Obviamente, não existe só uma maneira de contar uma história em um filme. Existem diversas maneiras. Mas essas histórias, elas contêm tanto ecos da grande narrativa bíblica, de criação, queda e redenção, quanto fragmentos também. Então, essas histórias, elas apontam para uma história maior, ao mesmo tempo que essa história maior cheia de buracos, né? Esburacada, porque não é um reflexo perfeito. Na prática, eu gosto muito de pensar, de
de assistir as coisas, assim, ouvir as coisas. E aí a gente pode falar um pouco depois sobre hábitos e virtudes da exegese cultural, ou da leitura da cultura. Mas eu gosto de pensar quais são as promessas que as histórias da cultura fazem, quais são os ídolos que ela expõe e os anseios que ela expõe. E aí eu me lembro, então, das escrituras com as respostas que só o drama das escrituras pode fornecer. Ô Bruno, deixa eu te interromper aqui, senão tu vai entrar num fluxo aí sensacional, mas eu quero te interromper. Manda. A gente fica criando caixinhas, né? A caixinha do culto, aí a caixinha da cultura pop, a gente fala em desligar o cérebro e tal, pra ver alguma coisa, e isso não é tão legal, acho que não é o recomendável, né? Mas sempre pensar de forma bíblica a nossa relação com tudo. Sim. Né? Tendo esse panorama de criação, queda, redenção e tal. Isso meio que ser uma lente que nos ajuda a nos relacionarmos com o mundo, consequentemente com a cultura pop. Aí você fala assim, né? De nós julgarmos então a cultura pop. Aí alguém vai questionar, mas caramba, por que eu preciso ver isso daí pra poder fazer essa relação? Por que eu preciso assistir Harry Potter pra poder? Por que eu assisto terror? Eu queria tocar nesse assunto do terror, por exemplo, que eu sei que é um gênero que tu gosta, e é um gênero que eu gosto também, mas às vezes eu fico meio incomodado, porque talvez tenha alguns terror que eu assisto que, cara, por que eu tô assistindo isso, tá ligado? Tipo, Terrifier. Mano, por que eu tô vendo isso, velho? Esse eu não vi. Não vejo, eu acho que é bem, tipo, esse eu já acho que o crente não devia assistir mesmo. Mas então por que eu preciso fazer essa síntese? Por que eu gosto de terror? Tá entendendo? Sim. Por que a gente gosta dessas coisas? E talvez a gente não devesse gostar, pô. Bora ver, deixar isso para trás, pô. Eu vou pontuar aqui alguns motivos do porquê eu escrevi esse livro e do porquê eu acho importante que uma pessoa, um cristão, reflita sobre cultura pop biblicamente. Primeiro é que nós somos criados por um Deus criativo e nós somos criados para sermos criativos. Então, se você perguntar por que eu tenho que me dar o trabalho de assistir um filme, de ouvir uma música, eu acho que, essencialmente, essa resposta é por causa da nossa vocação criacional. Cultura pop, ela não é só um adereço, assim, à experiência humana. Não é só um hobby despretensioso. A gente se apega e a cultura se torna inevitável porque nós fomos criados para criar. Então, nós somos criados para se deleitar em obras criativas de outras pessoas que são muito profissionais em fazer o que elas fazem, mas nós também fomos criados para exercer a nossa criatividade. E o contato com filmes e tal nos torna mais sensíveis imaginativamente, né? E eu acho que, ou como o Calvin Sirvelt diz, que é um autor que fala sobre arte e fé, isso desperta em nós a alusividade, então a gente passa a viver mais imaginativamente, e eu creio que há razões bíblicas para isso, né? Faz parte do porquê nós somos criados. E aí tem muitos outros porquês, para a gente entender o mundo que a gente vive, para a gente entender a sociedade, para a gente comunicar o evangelho de maneira contextualizada e relevante, para a gente entender o outro. A cultura pop e suas histórias são uma excelente janela para o coração de outras pessoas, para experimentar e conhecer realidades que talvez a gente não compartilhe e nunca iremos compartilhar, mas a gente se envolve em dramas de outras pessoas e outros contextos. E assim por diante. Então, eu acho que essas são motivações bem justas, assim, para empurrar a gente ou nos dar intencionalidade para vivenciar a cultura pop. Eu acho o seguinte, quando o assunto foi introduzido lá no início, era por que algumas pessoas têm tanta ojeriza, né, tanta distanciamento da cultura pop, enquanto alguns abraçam, né? Por que quando a igreja passou a se distanciar, né, da cultura e especialmente desse nicho pop da cultura? Obviamente, existem algumas divergências do evangelho, da narrativa bíblica para a cultura pop, tanto em metodologia, na escatologia, nos elementos que são redentores. Bom, a cultura pop não está aqui para fazer uma aula de teologia, né? Então, apesar de haver algum tipo de teologia nas suas histórias, mas além dos elementos divergentes, também tem alguns elementos convergentes. Então, medo, dor, angústia, melancolia, estafa, todos esses elementos são comuns à humanidade. Então eu sinto dor, o Bibo também, o Bruno e o Cacau também. E sabe quem também sente? O Tarantino, o David Fincher, o Saramago, o Maurício de Souza.
todos esses sentem esses pontos que incomodam nossa alma de alguma forma. E cada um vai dar uma resposta de um jeito. Cada uma vai através da sua experiência. Obviamente os cristãos dão uma resposta pautada na narrativa bíblica, nas escrituras, no nosso relacionamento com Deus, naquilo que nós entendemos que é o que o Espírito Santo quer nos guiar para uma vida de maturidade e de superação desses problemas para a glória de Deus. Mas quem não bebe nessa fonte encontra outras formas de dar essas respostas. Elas são incompletas? São, mas são interessantes, não são descartáveis totalmente. Então quando o Saramago lá no ensaio sobre a cegueira vai falar sobre a virtude que a mulher do velhinho lá que ficou cego, do dentista, né? Eu já até esqueci. O dentista, né? A mulher do dentista, ela precisa guiá-lo para fora daquelas camaratas, da prisão lá do hospício e ajudá-los naquele mundo de todo mundo cego e chega ao ponto onde ela precisa cometer um assassinato para isso. Olha o spoiler aí que o Cacau fala. Ela precisa fazer algo terrível ali. Então isso aponta uma virtude para ela que ajuda as pessoas e tal, e não há um pingo ali de uma transcendência. Deus não ajuda em momento algum, não há um elemento transcendente que chega ali e intervém, não é um Deus que intervém, não é um Deus que... Deus nem tá ali, para falar bem a verdade, na visão do Saramago, né? Mas nós que entendemos o que Deus faz através de nós e a bondade que existe, é um resquício da Imago Dei, é um resquício da criação divina, nós entendemos que se ela faz isso, ela faz por amor, e o amor é uma virtude que é oriunda de Deus, entendeu? Então assim, o Saramago não quis colocar Deus lá, mas nós encontramos que nessa história aponta para um Deus que cuida das pessoas que estão carentes, necessitadas, entendeu? Então, sei lá, quando Jerry Siegel vai escrever sobre o Superman, ou o David Mazzucchelli vai falar sobre o Homem-Aranha, cada um vai escrever de uma forma diferente os problemas que eles têm no seu mundo e como eles tentam resolver, e no fim das contas a narrativa continua sendo o bem que vence o mal, e que é uma narrativa melhor que a Bíblia falando para nós sobre o bem máximo vencendo o mal máximo. Então assim, nós temos essa capacidade, nós como cristãos temos essa capacidade de identificar esses ecos divinos na cultura. Sim. Apesar de que nem sempre na cultura vai demonstrar esse Deus de maneira plena. O apóstolo Paulo, a gente lembra muito dele lá no Areópago, em Atos 17, falando lá sobre o Deus desconhecido, mas só a gente elogia muito isso, né? A forma de usar a cultura a levar o evangelho. Só que ele só conseguiu fazer isso porque ele conhecia Epimênides, ele conhecia Arato, conhecia os poetas gregos, conhecia a história, a filosofia grega. E outra, o judaísmo do segundo templo do qual Paulo cresceu não exigia que ele fizesse algum tipo de imersão cultural na culturas vizinhas para que ele pudesse redimir a cultura grega ou persa que seja. Ele estudou por conhecimento, e conhecendo ele pôde contribuir com o anúncio do evangelho. A resposta para a pergunta do Bibo, a gente precisa ver Harry Potter, precisa ver o Velozes e Furiosos? Cara, não tem nada que te obrigue, não tem uma legislação, um decreto de lei que fala todo mundo agora vai precisar ver os 21 filmes da Marvel, graças a Deus que não. Mas a cultura tá aí, ela bate a porta, a gente não precisa abrir e deixar ela dominar nossa casa e mudar os móveis de lugar, mas a gente pode sentar com ela, tomar um chá e falar, olha, eu discordo disso de você, não acho que a vingança que o Tarantino está propondo é algo tão adequado, mas eu entendo o desejo de justiça, o desejo de reparação histórica ao metralhar a cara do Hitler no Bastardos Inglórios. O segundo spoiler aí, desculpa, gente. Cacau não viu esse filme? Eu já vi. Não, Cacau já viu. É em Hollywood, né? É em Hollywood que tu não viu, né, Cacau? É em Hollywood. Não, Bastardos viu. Tem que fazer assim, ó. Try glasses. Nossa, mano. Pra quem não tá vendo a imagem, que esse podcast não tem imagem, tem aquela cena dos dedos no bar, né? Esse filme é maravilhoso, inclusive. Pô, o Fassbender marcou o Toca ali. O Fassbender marcou o Toca. Mas faz o número 3 mostrando o polegar ou é o número 3 normal? Eu não lembro. Esse eu não vi também. O alemão é com o polegar, né? Mas o inglês faz com os três normais. Com o dedo anular. É a maior lição desse filme, né? Caramba, essa cena é muito boa, mano. É muito boa. Mas só pra fechar e poder passar e deixar de monopolizar o microfone, acredito que a gente pode dialogar com a cultura com boa vontade. Essa é uma palavrinha, um termo muito específico para que a gente possa... A gente não precisa encontrar demônios na cultura. Já são suficientes os que a gente batalha contra eles no cotidiano, né? Mas a gente pode
encontrar formas de diálogo que nos façam crescer também. Eu vou até parar aqui, porque a gente pode falar sobre apologética lá pra frente, ou a não necessidade da apologética, inclusive, mas a gente pode dialogar de uma forma que todo mundo cresça. E cara, uma vez eu estava conversando com o Ricardo Alexandre sobre música, e essa breve conversa mudou alguns apontamentos assim no livro. Porque de fato é muito mais comum a gente, como cristãos, falar sobre cultura pop, meio que tentando sintetizar quais vão ser os critérios para a gente julgar aquilo que a gente assiste, ouve e tal, quase que ansiosos e apressados para identificar de uma vez por todas o que tem de errado ali naquele filme, para a gente responder biblicamente. Mas a gente não costuma falar, isso tem a ver com a minha fala do início, né? Sobre como nós, cristãos, não só conhecemos, mas amamos, e porque amamos, conhecemos um Deus que é criativo, deveríamos ser os mais apaixonados por cultura, né? E não o contrário. Então, em bons livros, em bons filmes, em boas músicas, muitas pessoas sem um coração regenerado, sem pressupostos cristãos, desconhecendo o texto bíblico, pessoas apreciam essas obras da cultura. Mas eu penso assim, que se nós que nos relacionamos com aquele que está por trás de toda a criatividade, faria muito mais sentido que a gente corresse até a cultura para se deleitar no que ela tem a oferecer e não só perceber e discernir aquilo que está fora do lugar. E nós nos preocupamos sim em perceber e identificar aquilo que está fora do lugar, não por preconceito, por seletividade, por medo até às vezes, mas porque nós lamentamos as marcas do pecado na beleza da cultura. E isso muda tudo, assim. E outra coisa, muita gente pode dizer, mas por que eu vou assistir esse filme e tal? Eu nem gosto de cultura e cultura pop. Eu acho que, principalmente nos dias de hoje, com a ampliação dos meios digitais, com a superexposição a conteúdos culturais de entretenimento, a questão não é muito mais se vamos ou não nos relacionar com a cultura pop, é como faremos isso. Porque, diferente de algumas décadas atrás, essa posição de fuga, né, do mundo da cultura pop, ela é meio que inconcebível ou até meio que uma possível inocência, assim. Hoje não tem como a gente fugir da cultura pop, porque a gente carrega a cultura pop na palma da mão. Ela é cada vez mais portátil, mais móvel e personalizada. Então, você entra no Instagram, você vai ter acesso a muito mais de cultura pop do que os nossos pais, não sei, pessoas de outras gerações tiveram, assim. E aí o que muda é o como nós faremos isso, né? E eu acho que aprender sobre a cultura pop e a refletir sobre ela biblicamente tem sim o papel de nos tornar mais críticos, e aí a gente pode falar nos tornar mais críticos à cultura pop, não em questões moralistas, mas até em questões mais estéticas, sociais e assim por diante, mas também nos tornar mais apreciadores e aprendermos a contemplar a criatividade humana na cultura pop, porque em última instância isso é um reflexo da criatividade de Deus. E além disso, que eu acho que é o desafio maior que nós temos, formar discípulos culturalmente competentes e criativos também. Tu acha que alguém faz isso hoje, Bruno? De criar cultura pop? Criar cultura pop, né, saber avaliar, analisar a cultura pop, alguém que se acompanha, você mesmo tem feito isso, não sei, ovelhas elétricas, mas sabe, esse lance de criar cultura pop mesmo, cara, pra mim é sempre um elefante meio branco na sala, assim, vamos fazer uma banda cristã que não toca música muito cristã, mas é que alcança a cultura pop, não sei o quê, e no fundo, cara, parece que não alcança ninguém. Fala, Cacau, o que você tá rindo? Cristão peronomútil. Sabe assim, eu entendo, é legal, mas eu vejo assim que é muito difícil, sabe? Tipo, é muito difícil, por isso que... Eu acho que às vezes as motivações estão meio tortas, e claro, não é o papel da igreja formar cineastas, produtores musicais. E eu acho que às vezes tem essa motivação, tem uma iniciativa, um ímpeto tão grande de transformar a cultura e tal, que falar sobre o papel da igreja na cultura pop, os cristãos assimilam, então quer dizer que a igreja precisa tomar o lugar da Netflix. Mas esse não é o papel da igreja. A igreja não foi chamada para isso, assim como a Netflix não foi chamada para ser uma igreja. Ainda bem. Por mais que muitas pessoas acabem recorrendo às narrativas da Netflix para transmitir culto, para dar sentido à vida e assim por diante. E os mecanismos, acho que os capítulos 3, 4 e 5 do livro foram os mais desafiadores de escrever. Porque no 3 e 4 eu tentei apresentar um pouco do cenário dos bastidores da cultura pop, tirar do caminho visões mais reducionistas. E no capítulo 5, eu tentei falar sobre as principais teorias sobre cultura popular.
Então, foi um capítulo bem desafiador de escrever. Gente, vou dar. Só, Bruno, é que tu falou em reducionismo. Eu lembrei agora de um perfil que eu vi. Gente, eu vou dar um exemplo de reducionismo. Aliás, Bruno, Cacau e Erlan, me corrijam se eu estiver errado aqui também. Mas é por conta da Taylor. Pode deixar. Cacau já. Espate pronto, já tá até se arrumando na cadeira. Mas por conta da presença da Taylor Swift no Brasil, obviamente que apareceram muitas análises, né? E uma seguidora compartilhou o perfil de um senhor falando análise do quão demoníaco é a Taylor Swift e a cultura pop, assim. E, cara, se tu vai... Tadinha. E se tu vai... Não, inclusive, ela tem uma música chamada Cruel Summer, né? Então o cara associou essa música com a morte da guria lá que morreu pelo calor do verão e tal. Mas nem estamos no verão, gente. Então, mas ela morreu por causa do calor lá, a menina e tal, né? E aí o que acontece, cara? Aí você vai seguindo o fio dele, de fato parece fazer tudo muito sentido, assim. E aí ele começa a colocar trechos dos shows Ele botou um trecho do show da Lady Gaga, e realmente, assim, muito feio, né? A mulher vomitando em cima da Lady Gaga, um líquido verde, assim, sabe? A mulher pegava e fazia... Caramba, gente. Forçava o próprio vômito e tal. Cara, eu nunca tinha visto isso. Mas eu não duvido que a Lady Gaga faça coisas do tipo. Até porque ele botou um trecho do vídeo mesmo e não é deepfake, nada. É a Lady Gaga mesmo num show com uma mulher vomitando em cima dela, uma gosma que parece o sangue do Predador. O Geleia do Caça-Fantasma. A geleia, cara, exatamente o Geleia do Caça-Fantasmas. Ou do Hotel Transilvânia. Nossa, muito bom, muito bom. É o Hotel Transilvânia, a gente vê lá em casa. Logo se vê quem é o velho e quem é o novo aqui. Exatamente. Muito bom, muito bom. E aí, cara, ele vai construindo uma narrativa. Ele põe o trecho de um satanista falando num programa de televisão de como eles vão usar a cultura pop e as músicas pra influenciar e fazer a cabeça dos jovens e tal. Então, assim, mano, e aí tu vai vendo aquela construção, cara, parece que é tudo verdade mesmo e que ele tá certo na conclusão dele, sabe? Então, assim, a gente não pode ver Taylor Swift, a gente não pode ouvir música do mundo, porque é isso que a gente tá ajudando a promover. Eu acho que muitas falas, assim, são fruto de uma preocupação sincera. Boa, eu acho que esse cara, ele não é um mau caráter, ele não quer vender nenhum curso, Sim, sabe, assim, tipo, eu acho que ele acredita mesmo naquilo e ele construiu e a forma que ele construiu influencia milhares de pessoas e tal. Mas eu acho que ele acredita mesmo naquilo, assim, não é um mau caráter e tal, querendo ganhar like e view em cima da Taylor, sabe? Tem muitas dúvidas honestas, né? Mas eu acho acho um reducionismo muito grande, sabe? Mas é que eu também penso que, principalmente por parte dos cristãos, existe um desconhecimento considerável do que está por trás da indústria da cultura pop, né? E a gente não pode se esquecer disso. A gente tá falando aqui sobre as virtudes que a cultura pop traz, tal, a gente apreciar a criatividade e tudo mais, mas a gente precisa lembrar que nesse nó que é a cultura pop, um dos componentes desse nó é o mercado, né? Então existem motivações mercadológicas e comerciais por trás dos produtos da cultura pop. Por isso mesmo o nome, uma das maneiras de se referir às coisas da cultura pop é produtos, porque tem a ver com algo comercial, assim. Muitas coisas, elas não querem influenciar, tipo, porque as músicas de tal cantora pop querem manipular a mente das pessoas para afastar as pessoas de Deus, para tornar as pessoas mais céticas e tal. Eu acho que, digamos, os executivos e produtores nos bastidores da fábrica da cultura pop, eles estão preocupados demais em vender as coisas da cultura para ficar pensando sobre isso, assim, sabe? Hoje, enquanto a gente grava esse podcast, saíram as retrospectivas do Spotify, né? Que é um momento muito aguardado, assim, do ano. Uau! E aí eu fui ouvir. É onde a gente vê que o Bibo viu no ano. Exato. Mano, mas o mais engraçado foi do meu amigo, do Digo, que o Cacau conhece. Tinha lá em primeiro lugar Link Park, em segundo, 3 palavrinhas, sei lá. Muito maluco, mano. Pai de criança. Exatamente, foi muito engraçado, cara. E aí, na aba lá especial de retrospectiva, tem como você ouvir também as músicas mais tocadas, tipo, aqui no Brasil. E aí eu coloquei, né, no aleatório, assim. E aí depois de umas 3 músicas, eu falei pra minha esposa, acho que eu vou desistir do meu livro mesmo, acho que não tem esperança, assim, pra cultura pop. Porque é muito louco que a maioria das músicas fala de coisas boas.
por exemplo, amor, mas fala de uma maneira completamente distorcida, assim. Só que é aquilo que o Erlan estava comentando. Não quer dizer que são coisas ruins. A cultura ressoa aquilo que está no coração das pessoas. E é claro que existe meio que um círculo, assim, né? O que influencia o quê? É a cultura pop que influencia a sociedade que influencia a cultura pop. Eu acho que é uma rotatividade meio dinâmica, assim, né? Então a cultura pop, ela incita desejos no coração das pessoas, ao mesmo tempo que ela reverbera os desejos que já estão no coração das pessoas. E eu tava ouvindo as músicas e tal, e é realmente desesperador e tal. Só que aí também é um exercício de não ser saudosista, né? Antigamente não se faziam músicas ruins assim. Pra mim não tem muito como falar isso, porque quando eu era novo as músicas já eram assim. Mas enfim, acho que aí, por exemplo, entra a importância da crítica consciente, mas não também para ficar tacando pedra na indústria e falar, não, hoje é tudo corrompido a indústria e tal, mas acho que a gente precisa desse senso crítico estético, e acho que falta bastante isso para os cristãos, porque a gente corre direto para a mensagem, né? A gente, digamos, ignoramos os meios, corremos direto para a mensagem. Então, por que essa música é ruim? Ah, porque ela fala uma coisa errada, mas a gente pode ouvir uma música que fala coisas boas e a música é ruim, só que para os cristãos isso parece importar menos, né? Aí beleza, por que eu vou ouvir essas músicas zoadas que estão nas mais tocadas do Spotify, que não é novidade, né? Que vão ser músicas com letras estranhas, ao mesmo tempo que são músicas boas no sentido de diagnóstico. A gente ouve, nós que não estamos acostumados, pelo menos em casa, a ouvir o que mais toca no Spotify, a gente escuta e se assusta. Nossa, como as pessoas podem ouvir isso? Aí pensa, né? Bom, tá nessa lista porque muita gente ouve. Por que muita gente ouve? Porque muita gente tem a vida que dá origem à música ou assume um estilo de vida vindo dessa música, movimento recíproco, né? Então acho que muito da nossa relação com a cultura pop tem esse papel de senso crítico, que é também uma maneira de meio que, digamos, seguir o modelo de contextualização do apóstolo Paulo e mostrar para as pessoas o Deus desconhecido a quem estão adorando. Recentemente, na conferência do Prisma, eu ouvi uma palestra do Guilherme de Carvalho em que ele falava sobre as relações descartáveis, o consumismo engolindo os relacionamentos e tudo mais. E eu fui ouvir uma música nesse top 50 do Spotify e era exatamente isso, assim. Era um refrão basicamente sobre isso. A gente se pega para desapegar, a gente se ama para se usar, e tipo, a galera cantando a maior festa. E isso é muito triste, assim, mas também a gente precisa desse exercício de diagnóstico para perceber o que tá no coração das pessoas. Então eu penso que até implicações da igreja local, assim, né? Por que um pastor se importaria em ler sobre cultura pop? Acho que a cultura pop é um excelente, digamos, recurso para o trabalho tanto de apologética quanto de pregação e também de aconselhamento pastoral. Porque ouvindo jovens, conversando com jovens, percebo que muito do que eles aspiram na vida, muito do que eles desejam, vem das narrativas da cultura pop. E aí eu olho pra cultura pop como uma vitrine do coração das pessoas. Boa. Erlan, sua palavra final sobre esse nosso tema, suas colocações. Eu achei a palavra do Bruno muito, muito pertinente, porque é aquela parada da procura e da oferta, né? Você só vende pra quem quer comprar. E a gente tá falando de cultura pop, de produtos pop que precisam ser comercializados. Ninguém vai produzir algo que não vende. Então, uma indústria não tá interessada em algo que vai ficar lá, que é bonito. Vamos falar assim em termos artísticos, né? Tem seu valor, mas não vende. Então, a gente vê, por exemplo, a questão de músicas, né? Tem muita música que aborda traição, infidelidade. É uma realidade que os compositores exploram porque o público que consome se identifica de alguma forma. Isso implica em falta de comprometimento, falta de lealdade nas relações interpessoais, nos relacionamentos, toca em questões dolorosas. Essas músicas são expressões artísticas que tocam na realidade social, que é visível. Filmes de vingança, por exemplo, eles tocam numa carência da sociedade que é a falta de justiça que existe no mundo, né? Existe uma retribuição, autojustificação que o pessoal quer exaurir uma justiça própria, né? Que a gente viu, por exemplo, no caso do ladrão aqui no Brasil, que tatuaram, assim, que mutilaram a testa dele, sou ladrão, vacilão, na testa. São pessoas que estão querendo fazer algum tipo de justiça própria ou deturpar uma justiça. E aí, querendo ou não, o filme faz sucesso quando tem muito... Um John Wick faz sucesso porque é matança, cara. Mataram o cachorro dele. O cara vai matar metade de Nova York para poder vingar o cachorro dele, entendeu? Ou roubar o carro dele que foi roubado. Não mexe com o pai de pet, mano. Não...
Entendeu? Então, assim, só para citar um terceiro exemplo, filmes e séries ou livros distópicos, apocalípticos, é um olhar provocativo para o futuro da humanidade, um Black Mirror que seja, um Maze Runner, 84, é algum tipo de degradação do meio ambiente, avanço da tecnologia, perda de valores. Então, assim, são narrativas que entram em discussões importantes sobre sustentabilidade, ética, sobre a necessidade de falar sobre responsabilidade individual, construção coletiva de um futuro. Quando falta esperança, sobram obras que tocam em desesperança, entendeu? Então, assim, a cultura pop, ela de alguma forma também é espelho, né? Exatamente o que o Bruno falou, eu faço eco a essa fala. Então, antes da gente falar mal, ou a gente, pelo menos a igreja, ou os cristãos, ou qualquer pessoa quiser falar mal da cultura, é necessário uma autoanálise e falar mal de si mesmo, né? Porque a gente constrói um tipo de playground onde nós mesmos vamos brincar. Se a gente tá descendo pra brincar, é porque a gente se identifica com ele. Isso explica o sucesso dos vilões, por exemplo, né? Boa. Descarta personagens não falhos, porque nós somos falhos. O Erlan falou, né, sobre filmes que falam sobre vingança, busca por justiça, busca por amor. Tem uma parte no livro que eu tentei colocar isso na prática, eu listei algumas séries e eu relacionei essas séries com o que o N.T. Wright, o autor, né, teólogo do Novo Testamento, chama de ecos de uma voz, ou indicadores fragmentados no livro que ele lançou depois, né? Ecos de uma voz no Simplesmente Cristão. E ele fala que esses ecos de uma voz são coisas que nós sabemos que são valiosas para a experiência humana, que nós almejamos, mas que escorrem entre os nossos dedos. Nós não conseguimos sustentar. Então ele fala sobre o nosso anseio por amor, justiça, beleza, espiritualidade, verdade, liberdade e poder. E eu tentei relacionar esses ecos com diferentes séries. É claro que é tudo muito multidimensional, né? Tem muitas coisas emboladas em narrativas. Mas foi até uma espécie de convite para que as pessoas, os leitores, leitoras, tentem fazer isso com as coisas que ouvem, que assistem e tal. Tentar perceber assim, beleza, o que é essa história, esse personagem, que tipo de anseio ele tá colocando em cena ali na narrativa. Breaking Bad, poder não? Poder, com certeza. Esse é o exemplo, inclusive, acho. Olha aí. E acho que essa é uma maneira didática da gente começar esse exercício de exegese cultural. Olha aí, muito bom. O começo é o fim é o começo. Eu não gostei da terceira temporada de Dark, então eu não quero falar sobre isso. Sem terceira temporada não faz sentido assistir Dark nenhum. Para, Cacau, mas é que tu gostou. É porque eles erraram mesmo, eles, né? Nossa, mas não erraram de jeito nenhum. Nossa, erraram muito. Não, Dark Meu o Deus Ex do Machina céu. mais bonito que os do Nolan. Nossa, do nada inventaram um negócio lá, sai de viagem. Do nada não, cara, tá desde o início. Desde o início a viagem no tempo, depois que vem terceira dimensão e outro mundo Bibo, não, pior que Quantum Mania. Esse é só mais um assunto no qual você tá errado, quando é Não, assunto pelo da amor cultura de Deus, com esse óculos aí tu não me seduz, irmão, nem adianta, né? Nem vem. Mas, Cacau, além do seu gosto estranho pela terceira temporada de Dark, me diz aí, sua palavra final. Gente, não siga as recomendações culturais do Bibo, tá? Pra começar. Eu li esse livro inteiro, é muito bom, vocês devem lê-lo. É isso mesmo que o Bruno falou, acho que é lidar com o mundo que a gente vive e lidar com as pessoas, né? Se a gente quer amar as pessoas, a gente tem que ouvir as pessoas, né? Inclusive quando elas dizem algumas coisas que não são, né, às vezes concordantes com o que a gente pensa. Que nem um dos meus filmes preferidos desse século tem uma mensagem da qual eu discordo profundamente, que é Ela, Her. Meus filmes favoritos. Tem uma mensagem que eu não concordo, mas eu amo que ali esteja comunicando uma coisa que eu nunca pensaria, de um jeito que eu nunca diria também, e me abre uma janela para um tipo de vida e de existência que não é a minha, sabe? Então, ou que não é como eu quero que é a minha, coisa do tipo, né? Então, é muito interessante isso, né? De você poder compreender e caminhar nisso, né? Eu tenho uma alegria muito grande de ler esse livro, porque eu li os 2 livros do Bruno, né? Verdade. O anterior, só tem esses 2, né, Bruno? Você não escreveu outro não, né? Por enquanto, não. Então. Mas esse teu aqui pós-crédito é o anterior anabolizado, não é? Muito. Muito mais. Mudei muita coisa, assim. Legal. Esse, o outro já tinha uns sites muito legais, mas esse aqui tá uma exposição mais robusta, mais sistematizada, com mais fôlego também, né? E realmente é muito útil, assim. É daqueles livros que quando você lê, você tem alegria de saber que essas ideias estão disponíveis, sabe? Então, recomendo muito. Gostaria até de falar mais aqui, a gente
trocar mais ideias, que tem algumas coisas que eu... Você sabe que esse livro é pós-crédito, porque ele vai ser incluído depois da Bíblia, né? Quando sobe as letrinhas lá da Bíblia. Aí forçou na recomendação, aí já tá, parece a terceira temporada de Dark, forçando pra ver se encaixa alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. É um convite para que nós lidemos com o mundo com a sabedoria, né? O primeiro capítulo já fala sobre a teologia como sabedoria, né? Teologia como sabedoria, então a partir dessa sabedoria encarar a cultura pop, né? Que é o subtítulo, inclusive, do livro. Então é muito interessante mesmo, recomendo muito e acho que daí saem muitas boas conversas. Bruno, quando tu pensa o teu livro, acho que o Cacau já deu uma deixa, né, para quem que esse livro pode ser lido e tal, a galera que se interessa pelo tema, obviamente, da cultura pop, mas você tinha em mente, tipo, pessoas e públicos que eu gostaria de alcançar com o meu livro. Você teve isso em mente? Sim, eu tive em mente, mas eu percebi, falando sobre o tema e conversando com as pessoas, que acho que ele pode sim ser abençoador e edificante para um público maior do que eu imaginava. Quando você fala em cultura pop, primeiro público, Legal. Você pensa em jovens, né? Exato. Jovens, sei lá, conectados, tal, que curtem entretenimento, mas a gente teve uma experiência bem bacana no evento de lançamento, nosso querido Cacau estava lá, de pessoas bem mais velhas, assim, se despertando para a importância desse assunto, justamente por terem notado o valor da cultura pop para entender o mundo, para conhecer outras pessoas, e aí furar a bolha de que, tipo, cultura pop é só um assunto para chamar a atenção de jovens para os cultos de jovens. Mas, cara, eu espero que seja muito útil para jovens, porque acho que os jovens são culturalmente mais porosos, né? Tem muita coisa rolando, assim, no entorno dos jovens. Mas também espero que seja útil para pastores, para que desenvolvam sensibilidade com a cultura, que é a cultura que envolve as ovelhas desses pastores, e também para teólogos, assim. Eu quis escrever, eu sou formado em teologia, e eu quis escrever um livro que tentasse equilibrar ao máximo um tom meio dialogal e acessível, mas também eu não queria perder de vista o potencial acadêmico do assunto. Eu acho que a gente, quando vai falar de cultura pop, meio que banaliza as coisas, assim, né? Usa a cultura pop como exemplo, ilustração para algumas coisas, mas existe várias pessoas se ocupando tecnicamente para pensar sobre cultura pop, e eu fico pensando como seria legal se algum dia algum aluno de seminário fosse procurar pelas bibliotecas do seminário um livro robusto mesmo sobre cultura pop e se deparasse com o meu livro, porque é um desejo que eu tive enquanto eu estudava no seminário. Eu queria muito pensar teologicamente sobre cultura pop e não tinha acesso a livros. Tem muito livro em inglês sobre cultura pop e teologia, são livros caros, são livros difíceis de ler, e sou muito grato por ter a oportunidade de talvez abençoar pessoas que podem seguir nesse caminho, assim. Eu espero que... Eu uso a analogia da cultura pop como uma cidade no livro. Se a cultura pop como uma cidade, eu espero que esse livro funcione como um mapa, assim, para as pessoas entenderem a cultura pop. Muito bom. Bruno Marrone, pós-créditos, Sabedoria Bíblica para a Cultura Pop, lançamento da Thomas Nelson Brasil. É claro que você encontra o link para adquirir esse livro aqui nos créditos deste BTcast em bibotalk.com ou no YouTube, tá bom, gente? Tem o linkzinho da Amazon aqui para você abençoar autores nacionais e, claro, principalmente ter um bom conteúdo sobre esse tema que a gente só deu um gostinho. Obrigado, Bruno. Obrigado, Cacau. Obrigado, Erlan. Valeu demais. Tamo together. Voltamos na semana que vem, se Deus assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.